Você já se perguntou o que realmente acontece quando um espírito se comunica pela fala de um médium? Será que o termo incorporação está correto? Será que o médium perde totalmente a consciência? Será que o espírito entra no corpo da pessoa? E como diferenciar um fenômeno mediúnico sério de interpretações apressadas, exageros ou até desequilíbrios que exigem cuidado? Hoje, nós vamos refletir sobre um tema muito importante dentro do estudo espírita, a chamada mediunidade de incorporação, que no espiritismo é mais corretamente chamada de psicofonia. Estamos no canal Consciência Eterna. Este é um espaço de estudo, reflexão e aprofundamento espiritual, onde buscamos compreender a vida à luz da doutrina espírita, com seriedade, sensibilidade e compromisso com a verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de consciência, aprendizado e luz. E agora, vamos ao nosso estudo. Psicofonia ou incorporação. A primeira coisa importante é esclarecer o vocabulário. No uso popular, muita gente fala em incorporação para se referir ao momento em que um espírito se manifesta por meio de um médium. Mas no contexto espírita, o termo mais adequado é psicofonia ou mediunidade falante. Por quê? Porque a palavra incorporação pode dar a impressão errada de que o espírito entra fisicamente no corpo do médium, como se tomasse posse dele, expulsando ou substituindo sua consciência. E essa não é a visão espírita. Segundo o entendimento doutrinário, o espírito comunicante não entra no corpo do médium como alguém que ocupa um lugar vazio. O espírito do médium não abandona seu corpo. O que existe é um processo de sintonia mental, fluídica e perispiritual, em que o espírito comunicante atua sobre os recursos do médium, utilizando sua organização nervosa e seu aparelho fonador para expressar uma mensagem. Então, desde o início, já vale fixar esta ideia. No espiritismo, não se trata de posse do corpo, mas de intercâmbio espiritual pela fala. E essa diferença não é apenas técnica. Ela muda completamente a maneira de entender o fenômeno. O que é a psicofonia? A psicofonia é a faculdade pela qual um espírito se comunica oralmente por intermédio de um médium. Isso significa que o médium empresta sua voz, seu aparelho de fala, seus recursos orgânicos e, de certo modo, seus instrumentos mentais para que a comunicação aconteça. Mas isso não quer dizer que ele seja uma máquina passiva. Esse ponto é muito importante. O médium participa do processo. Ele não é um objeto sem vontade, sem percepção ou sem responsabilidade. Mesmo quando o transe é profundo, a individualidade do médium não desaparece. Seu estado íntimo, seu equilíbrio, seu vocabulário e sua condição moral e sua capacidade de sintonia influenciam o modo como a manifestação se dá. Por isso, a psicofonia não deve ser vista como um fenômeno automático. É um processo vivo, delicado, complexo e profundamente ligado à condição espiritual de todos os envolvidos. O que Kardec ensina sobre os médiuns falantes? Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec trata dos chamados médiuns falantes, ou seja, aqueles através dos quais os espíritos se exprimem pela palavra. A base kardeciana é fundamental porque ela nos livra de dois extremos muito comuns: o materialismo que nega tudo e o misticismo exagerado que fantasia tudo. Kardec mostra que a mediunidade é uma faculdade natural. Não é privilégio sobrenatural. Não é sinal automático de santidade. Não é um título espiritual. É uma faculdade humana, que pode aparecer em diferentes graus e que precisa ser compreendida, disciplinada e moralizada. Quando tratamos especificamente da psicofonia, Kardec nos leva a compreender que a manifestação dos espíritos pela fala do médium pode ocorrer com diversos graus de lucidez e participação consciente. E, acima de tudo, nos alerta para algo essencial. O valor da mediunidade não está no fenômeno em si, mas no uso moral e útil que se faz dela. Esse ponto merece ser repetido. No Espiritismo, o fenômeno não é o centro. O centro é a finalidade moral.
A mediunidade vale pelo bem que realiza, pelo consolo que oferece, pelo esclarecimento que promove e pelo serviço que presta à caridade. Como a psicofonia acontece? Para entender melhor esse mecanismo, vale recorrer ao aprofundamento trazido por André Luiz, especialmente na obra Nos Domínios da Mediunidade. Ali, o fenômeno aparece não como algo mágico, mas como um processo de interação entre duas mentes e dois campos perispirituais. Podemos imaginar isso de forma simples. O espírito comunicante emite pensamentos, emoções e impulsos mentais. O médium, em estado de sintonia, capta essa influência. Essa ação alcança o perispírito do médium e repercute em seus centros nervosos, permitindo que a comunicação se expresse por meio da fala. Ou seja, a mensagem não surge do nada. Ela passa por um circuito vivo de relação entre espírito, perispírito, mente e corpo do médium. André Luiz mostra que o fenômeno depende de afinidade, cooperação e sustentação espiritual. Não é apenas uma ação isolada do espírito comunicante, nem mera produção da mente do médium. É uma conjugação de fatores. É por isso que reuniões mediúnicas sérias exigem preparação, ambiente equilibrado, assistência espiritual e trabalhadores encarnados disciplinados. O médium não é máquina. Ele é intérprete. Talvez uma das ideias mais belas e mais importantes desse estudo seja esta: o médium funciona mais como um intérprete do que como um telefone passivo. Pense, por exemplo, em um músico e um instrumento. O espírito comunicante seria como o músico, o médium como o instrumento. Mas o som final depende não apenas de quem toca, como também do estado do instrumento. Se ele estiver afinado, a música sairá mais clara. Se estiver desgastado, desafinado ou mal conservado, a execução encontrará limites. Da mesma forma, o espírito comunicante se manifesta através dos recursos do médium. O vocabulário disponível passa pelos recursos vocabulares do médium. A forma de expressão encontra limite na estrutura psíquica, cerebral e emocional do medianeiro. Isso nos ajuda a perceber por que a educação mediúnica é tão importante. O médium precisa estudar, disciplinar-se, vigiar-se e aprimorar-se para que possa servir melhor. Graus de consciência na psicofonia. Outro ponto importante é que nem toda psicofonia acontece do mesmo modo. Há casos em que o médium permanece consciente durante a comunicação. Ele percebe o que está sendo dito, sente a presença espiritual, acompanha em parte o processo, embora não controle totalmente as palavras. Há casos de semiconsciência, em que o médium guarda impressões parciais, como se estivesse numa faixa intermediária entre perceber e não perceber. E há também casos em que a manifestação ocorre com grau maior de desligamento, às vezes chamada de psicofonia inconsciente ou sonambúlica, em que o médium retém pouca ou nenhuma lembrança posterior. Mas mesmo aqui convém muito cuidado com simplificações. Transe profundo não significa superioridade moral, e consciência durante a manifestação não significa menor autenticidade do fenômeno. São apenas modalidades diferentes do intercâmbio. Muitas vezes, a psicofonia consciente exige enorme equilíbrio, porque o médium percebe a carga emocional do comunicante e, ainda assim, precisa manter controle, disciplina e fidelidade ao bem. O caso de Célio e a psicofonia consciente. Nesse ponto, o exemplo de Célio, narrado por André Luiz em Nos Domínios da Mediunidade, é extremamente valioso. Célio serve de instrumento para um espírito sofredor, mas permanece consciente durante o processo. Ele sente a influência, percebe a dor do comunicante e coopera ativamente com a manifestação. Ao mesmo tempo, não perde totalmente a capacidade de contenção. Isso é muito importante porque mostra que a passividade mediúnica não é abandono cego. O médium equilibrado não se entrega de modo irresponsável. Ele coopera com vigilância. Ele permite a manifestação, mas sustenta a dignidade do processo. Ele é sensível, porém não omisso. Receptivo, mas não desgovernado. Além disso,
André Luiz mostra que os benfeitores espirituais participam tecnicamente da reunião, ajudando na harmonização do ambiente, no amparo ao espírito comunicante e na proteção ao médium. Isso desfaz a visão simplista de que a psicofonia seria só um espírito falando. Na verdade, muitas vezes existe todo um amparo invisível sustentando aquele momento. Animismo, um tema indispensável. E aqui entramos num ponto que raramente é explicado com a profundidade necessária: o animismo. O que é animismo? Animismo é a participação de conteúdos do próprio médium na comunicação. São lembranças, emoções, imagens, associações mentais, vocabulário, ideias e impressões do próprio medianeiro interferindo no processo. Isso significa fraude? Necessariamente não. E essa é uma distinção muito importante. Na prática mediúnica séria, algum grau de participação do médium pode ocorrer, porque a comunicação precisa passar pelos recursos dele. O problema não é a existência de algum componente anímico. O problema está quando o médium, sem perceber, projeta excessivamente a si mesmo, confunde impulsos íntimos com mensagens espirituais, ou passa a centralizar o processo na própria personalidade. Por isso, o animismo exige discernimento, humildade e estudo. Falar disso no estudo é muito importante porque amadurece a visão do público. Mostra que a mediunidade não é uma linha reta, pura e simples. Ela é um campo de intercâmbio delicado em que o médium precisa vigiar-se constantemente. Quanto mais humildade, mais autoconhecimento e mais educação mediúnica, maior a possibilidade de servir com segurança. Sintonia moral, a chave de tudo. No fundo, a qualidade da psicofonia depende muito da sintonia. Semelhante atrai semelhante. Isso quer dizer que o médium não deve preocupar-se apenas em manifestar. Deve preocupar-se com aquilo que pensa, sente, cultiva e alimenta dentro de si. A mediunidade pode existir em uma pessoa independentemente de sua moralidade, mas o uso elevado da mediunidade depende profundamente do estado moral. Pensamentos desordenados, orgulho, vaidade, irritação constante, desequilíbrios mantidos, desejo de destaque, fascínio pelo fenômeno e ausência de disciplina podem comprometer gravemente a segurança do intercâmbio. Por outro lado, oração, vigilância, estudo, humildade, espírito de serviço e sincera disposição de melhorar criam um campo mais favorável para comunicações equilibradas. Isso é decisivo, porque recoloca o tema no lugar certo. Mais importante do que ter mediunidade é saber como se vive essa mediunidade. Sinais de sensibilidade e o cuidado com interpretações apressadas. Muitas pessoas, ao começarem a estudar o tema, se perguntam: como saber se tenho mediunidade de psicofonia? Essa pergunta precisa ser tratada com muita prudência. Algumas pessoas em processo de sensibilidade maior podem notar certos indícios, como alterações subjetivas de percepção, sensação de presenças, mudanças no sono, intuições mais fortes, sensibilidade maior em determinados ambientes ou impressões emocionais incomuns. Mas esses sinais, por si só, não provam mediunidade de psicofonia. Esse ponto é muito importante. Nem toda sensação diferente é mediunidade. Nem toda angústia é influência espiritual. Nem toda alteração emocional tem origem mediúnica. Nem toda experiência subjetiva deve ser imediatamente interpretada como manifestação de espíritos. É preciso bom senso. No espiritismo sério, não se recomenda precipitação nem autodiagnóstico apressado. O caminho é observar, estudar, buscar orientação equilibrada e, se houver sofrimento real, não negligenciar também o cuidado com a saúde física e emocional. Mediunidade deseducada e descontrole. Quando a faculdade mediúnica existe, mas não é compreendida nem educada, a pessoa pode passar por fases de grande desconforto. Pode haver confusão interior, medo, instabilidade, perturbações no sono, excesso de impressões, dificuldade de concentração e sofrimento emocional. Mas aqui também é preciso evitar romantizações.
Descontrole mediúnico não é sinal de elevação. Não é prova de missão especial. Não é algo para ser admirado. É um estado que pede auxílio, educação e equilíbrio. A doutrina espírita orienta que a mediunidade deve ser desenvolvida com seriedade e não com improviso. Não se trata de experimentar manifestações sozinho, nem de buscar fenômenos por curiosidade. O caminho seguro é o estudo, a oração, a disciplina íntima e, quando possível, o apoio de uma casa espírita séria, responsável e equilibrada. A mediunidade educada não sufoca a faculdade. Ela organiza, esclarece e protege. O que é educação mediúnica? Educação mediúnica não é aprender truques para produzir fenômenos. Também não é despertar poderes. Educar a mediunidade é compreender o que existe, disciplinar a própria sensibilidade e colocar a faculdade a serviço do bem. Isso envolve estudo doutrinário, autoconhecimento, reforma íntima, aprendizado sobre sintonia, observação de si mesmo, responsabilidade com o ambiente espiritual e, em contextos apropriados, prática assistida com orientação segura. O médium precisa aprender, por exemplo, a distinguir melhor entre impressões próprias e influências externas, emoção pessoal e comunicação espiritual, desejo de falar e real necessidade do intercâmbio, impulso descontrolado e manifestação útil. Tudo isso não acontece de um dia para o outro. Por isso, a doutrina espírita valoriza tanto a perseverança, a humildade e o preparo gradual. Mediunidade e saúde mental. Agora chegamos a um dos pontos mais sensíveis e mais necessários deste estudo. É muito importante afirmar com clareza: nem todo sofrimento psíquico é mediunidade. O Espiritismo não ensina que transtornos mentais devam ser explicados apenas como interferência espiritual. E também não ensina que a mediunidade dispense medicina, psicologia ou psiquiatria. Se uma pessoa está em sofrimento intenso, com desorganização emocional grave, perda importante de funcionalidade, angústia persistente ou sinais preocupantes, ela precisa buscar ajuda profissional. Isso não contradiz a espiritualidade. Pelo contrário, é coerente com a visão espírita mais séria, que reconhece o ser humano em sua complexidade. Pode haver casos em que fragilidades emocionais e influências espirituais se associem. Pode haver obsessão agravando quadros já delicados. Pode haver sensibilidade mediúnica coexistindo com sofrimento psíquico. Mas nada disso elimina a necessidade do cuidado clínico quando ele se faz necessário. Espiritualidade e medicina não são inimigas. Devem caminhar juntas no amparo à criatura. Essa abordagem é muito importante porque protege quem assiste de interpretações perigosas e mostra um espiritismo responsável, humano e maduro. A verdadeira finalidade da psicofonia. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante seja: para que serve a psicofonia? Ela serve para impressionar, para provar poder, para dar destaque ao médium, para alimentar curiosidade? Não. Na visão espírita, a psicofonia é recurso de trabalho espiritual. Ela pode servir para socorro a espíritos sofredores, esclarecimento em reuniões sérias, auxílio moral, aprendizado dos encarnados, caridade espiritual, consolação e responsabilidade educativa. E, ao mesmo tempo, ela também representa para o médium uma oportunidade de crescimento íntimo. Porque lidar com a mediunidade de maneira séria exige humildade, renúncia, disciplina, estudo, caridade e vigilância. Ou seja, a faculdade pode ser ostensiva, mas o verdadeiro valor está sempre no aspecto moral. O papel moral do médium. O médium não é alguém superior. Não é alguém automaticamente mais evoluído. Não é alguém que deve ser admirado pelo fenômeno que apresenta. O médium é alguém que recebeu uma possibilidade de serviço e, com ela, uma responsabilidade maior. Se a faculdade vem acompanhada de vaidade, personalismo, desejo de protagonismo ou fascinação, o risco aumenta. Se vem acompanhada de humildade, estudo,
oração, equilíbrio e espírito de caridade, o trabalho encontra a proteção mais segura. Isso nos leva a uma reflexão muito bonita. O verdadeiro médium não é o que mais impressiona, é o que melhor serve. Não é o que mais chama a atenção, é o que mais se educa. Não é o que mais fala, é o que mais se responsabiliza diante do bem. Conclusão: quando estudamos a chamada mediunidade de incorporação à luz da doutrina espírita, percebemos que o tema é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Não estamos falando de espetáculo. Não estamos falando de perda mágica de controle. Não estamos falando de algo destinado a alimentar curiosidade. Estamos falando de um intercâmbio entre os dois planos da vida, que exige preparo, discernimento, amparo espiritual e responsabilidade moral. No Espiritismo, o nome mais adequado para esse fenômeno é psicofonia. E compreender isso já nos ajuda a abandonar imagens distorcidas e a entrar numa visão mais séria, mais lúcida e mais fiel ao ensinamento espírita. A psicofonia não é possessão do corpo, é sintonia. Não é anulação da individualidade do médium, é cooperação. Não é licença para o descontrole, é chamado à educação. Não é motivo de vaidade, é compromisso de serviço. E talvez ao final deste estudo, a grande lição seja esta: mais importante do que querer manifestar é aprender a servir. Porque a mediunidade segura, útil e iluminada não nasce do entusiasmo pelo fenômeno, mas da disciplina da alma, da humildade do coração e da fidelidade ao bem. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também estuda mediunidade à luz da doutrina espírita. E deixe aqui nos comentários a sua reflexão, a sua opinião. Qual é o maior desafio para quem recebe uma faculdade mediúnica? Compreender o fenômeno, educar a si mesmo ou manter o equilíbrio moral no exercício da mediunidade? Eu vou gostar muito de ler sua resposta. Você está no canal Consciência Eterna. Que a espiritualidade amiga nos inspire no estudo sério, na vigilância e na caridade. Então, já finalizando os nossos estudos de hoje, vamos nos preparando para a prece final. Vamos aquietar o coração por alguns instantes. Respire profundamente, desacelere os pensamentos e permita que a sua mente encontre silêncio. Que possamos, neste momento, nos desligar das preocupações do mundo e nos conectar com a espiritualidade maior, elevando o pensamento em gratidão, respeito e humildade. Senhor Jesus, agradecemos por este momento de estudo, reflexão e esclarecimento. Obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a mediunidade, compreendendo que toda faculdade espiritual, quando bem orientada, pode se transformar em instrumento de serviço, consolo e caridade. Pedimos, Mestre, que nos ajudes a olhar esse tema com seriedade, humildade e equilíbrio. Livra-nos da vaidade, do fascínio e do desejo de destaque, para que jamais nos afastemos da simplicidade e da verdade. Ensina-nos a compreender que a mediunidade não é privilégio, nem motivo de exaltação, mas responsabilidade sagrada diante da vida. Ampara aqueles que vivem sensibilidades espirituais, inquietações íntimas e dúvidas profundas, para que encontrem orientação segura, acolhimento fraterno e caminhos de paz. Abençoa os médiuns sinceros, os trabalhadores dedicados, os estudiosos da doutrina e todos os irmãos que se esforçam por servir ao bem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Dá-nos discernimento para distinguir o que vem de nós, o que pertence às influências espirituais, e aquilo que precisa ser tratado com cuidado, prudência e amor. Fortalece em nós a vigilância, a oração, a disciplina interior
e a fidelidade ao bem. Que jamais busquemos o fenômeno pelo fenômeno, mas a verdade, a caridade e a transformação moral. Abençoa também os lares, os grupos de estudo, as reuniões sérias de socorro espiritual e todos aqueles que trabalham silenciosamente na construção da luz. E permite, Senhor, que o nosso coração permaneça aberto ao aprendizado, à humildade e à paz. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que essa reflexão permaneça em seu coração e que sua consciência continue despertando, hoje e sempre. Você está no canal Consciência Eterna. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Fiquem com Deus.